Bem, gente, vamos lá. Agora vamos dar início aí ao cálculo 2. Pessoal, em um vídeo anterior, eu mostrei um teorema, né? Não demonstrei, eu simplesmente argumentei um teorema que nós vamos usar para resolvermos essa questão. Bem, considere duas funções, uma f de x e uma função g de x. Essas funções elas serão diferentes em um intervalo AB, pertencente ao domínio dessas duas funções, em apenas um número finito de pontos. Tá? Então, se isso acontecer, se elas forem diferentes nesse intervalo em apenas um número finito de pontos, então a integral da f de x de A até B vai ser igual à integral da g de x também de A até B. Foi mostrado isso. Então nós vamos usar este teorema para resolvermos essa questão. Então veja só. Aqui nós temos uma integral da f de x de 0 até 2, onde esta f ela é definida por duas sentenças. Ela vai ser igual à função identidade, f vai ser igual a x, se o 0 for menor igual a x e o x for menor do que 1. Observe que na primeira sentença a função não é contínua em x igual a 1. Certo? Aqui, para esta sentença, ela não pode assumir o valor 1. Passou de 1, o que vai acontecer? Ela vai ser igual a 1 sobre x, se o 1 for menor ou igual a x, o x for menor ou igual a 2. Então, para o x maior do que 1, vai valer essa sentença, mas na segunda sentença, o x pode assumir o valor 1 e também o valor 2. Ela é contínua em 1 e 2. No intervalo de 1 a 2, ela é totalmente contínua. Ok, eu vou desenhar aqui o gráfico, né, dessa função para vocês visualizarem melhor. Então, aqui nós temos o eixo das ordenadas e aqui nós vamos ter o eixo das abscissas. A origem está aqui. Na primeira sentença, o x varia daqui da origem até o 1. Vou botar o 1 mais ou menos aqui. Só que ela não pode assumir o valor 1 para a primeira sentença. Então, vou traçar aqui uma vertical para separar essas duas sentenças da função. Depois, aí, na segunda sentença, vai de 1 até o 2. Tá aqui mais ou menos. Aí. E agora, veja só, pessoal. Na primeira sentença, o x a função é a função identidade, ela é crescente, ela vai fazer isso. Função identidade. Só que ela não vai assumir o valor 1. Ok? Ele não pode assumir esse valor 1 aí. Então, aqui nós vamos ter uma altura 1. Se ela fosse contínua, que seria 1, né? E agora veja só, para a segunda sentença, o x variando de 1 até o 2, a função vai ser a função racional, que é a função 1 sobre x. Ou seja, neste caso, o gráfico vai cair assim, ó, é uma curva que cai assim, ó, até o 2. E um detalhe, a função azul pode assumir o valor 1. Certo? Vai ficar 1 sobre 1, que vai dar 1. Aí, quando chegar aqui no 2, ela também é contínua em x igual a 2, que é essa partezinha azul. Aí a altura aqui, ó, vai ser o meio. Aqui, né, vai ser 1 sobre 2. Ok. O que é que nós vamos fazer? Vamos agora calcular a integral da f para esses dois trechos aqui. Ó. Essa primeira área vai ser para essa primeira sentença e a segunda áreazinha que vai de 1 até 2, ó, é para a segunda sentença. Ou seja, a integral da f de x de 0 até 2 vai ser igual à integral da f para a primeira sentença de 0 até 1, é definida com duas sentenças, de 0 até 1 ela vai ser a função x, mais a integral de 1 até 2 da segunda sentença, né? De 1 até 2 a função vai ser 1 sobre x. Fica assim. Aí veja só, a integral de x vai ser x ao quadrado. Então aqui nós vamos ter o seguinte, aqui vai ficar, ó, x ao quadrado sobre 2.
E os limites de integração vai de 0 até 1. Aí a sua dúvida aqui pode ocorrer aqui o seguinte. Ora, se a função f para a primeira sentença não é definida em x igual a 1, por que os limites de integração vai de 0 até 1, sendo que o primeiro trecho da função não é definido igual a 1? Lembre-se do que eu falei. Se duas funções elas se diferenciam em um intervalo AB em apenas um número finito de pontos, então a integral da primeira nesse intervalo é igual à integral da segunda também nesse intervalo. Então, muito embora, de certa forma, a função f para esse primeiro trecho não é contínua em x igual a 1, mas imagine uma outra função, uma função g, onde essa g vai ser igual a x e ela vai ser contínua em x igual a 1. Então, a função f, neste intervalo, ela vai diferenciar da função g apenas em x igual a 1, porque a f não é contínua em x igual a 1, mas a g é. Então, neste intervalo, elas se diferenciam em um número finito de pontos. Então, a integral da f nesse intervalo é igual à integral da g. Você pode pensar assim, a integral da g, ela sendo contínua aqui, de 0 até 1, vai ser a área desse triângulo aqui. A integral da f, que não é contínua apenas em x igual a 1, também vai ser a área desse triângulo, porque para a função f, não sendo contínua aqui, a única áreazinha que você vai perder, o erro que você comete em igualar essas duas áreas é só de uma linha. Só que essa linha não tem área. Então, a integral da f é igual à integral da g. Por isso que eu posso botar o limite de integração de 0 até 1. Mas a integral de 1 sobre x, essa função é contínua de 1 até 2, não tem problema, vai dar o ln de x, não preciso botar módulo porque nesse intervalo x é positivo, que vai de 1 até 2. Só aplicarmos o teorema fundamental do cálculo. A integral aqui, ó, essa integral aqui, né? Os limites de integração vai de 0 até 1, aplico para aquele limite superior, que vai ficar 1 sobre 2. Vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, menos 0, mais o ln de 2, menos o ln de 1, só que o ln de 1 é 0, então a integral vai dar isso aqui. E o que nós estamos fazendo, na verdade, é calculando, ó, esta áreazinha aqui com aquela outra áreazinha ali. Ó. A integral da f vai ser exatamente a soma dessas duas áreas aqui. E note que a área é contínua. Tá? A área aqui é contínua. Então tá aí, pessoal, a questão bem tranquila.